Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui hoje para gravar para vocês o meu diário de gravidez, digamos assim, referente ao meu primeiro trimestre, tá? Eu decidi registrar, não vou registrar semana por semana, até porque eu já tô bem mais da metade, mas eu decidi registrar o primeiro, o segundo e o terceiro trimestre. Então, eu vou contar pra vocês hoje do meu primeiro trimestre e algumas coisas, tipo assim, que vão surgindo. Eu quero gravar alguma coisa pra vocês referente ao enxoval, mala de maternidade, enxoval. E eu queria contar pra vocês como que foi meu primeiro trimestre. Primeira coisa, eu não sou mãe de primeira viagem, tá? Quem acompanhou meu primeiro vídeo, que eu falei como eu consegui engravidar, porque eu tinha ovários policísticos, sabe que eu falei que eu tenho um filho que vai fazer 18 anos esse ano, em outubro. Então, assim, eu fui mãe com 19 anos. Então, já faz algum tempo. E aí, depois, a princípio, eu não queria ter mais filhos. E eu casei há 6 anos atrás, de novo. E aí, agora, estou grávida. Então, assim, como que foi o primeiro trimestre pra mim, assim, porque eu tenho uma idade bem diferente da idade que eu tinha quando eu engravidei. O processo de gravidez também foi totalmente diferente. Quando eu engravidei do meu filho, eu tomava até comprimido. Eu tinha alguns lapsos de esquecimento, mas assim, eu engravidei muito rápido, muito fácil. Mesmo sem querer querendo, assim. E nessa segunda gravidez já foi bem mais difícil. Já foi 1 ano e meio de tentativas até eu conseguir engravidar, até eu conseguir ter o positivo. E quando eu descobri foi bastante assim, me pegou bastante de surpresa, porque embora nós estivéssemos planejando, estivéssemos pensando sobre isso e tentando, eu não imaginava estar grávida. E nem engravidar no momento que eu engravidei. Quem viu meu outro vídeo sabe que eu fiz um tratamento natural para conseguir engravidar. Eu limpei todo o meu organismo. Eu emagreci 10 quilos. Então, assim, quando eu descobri, me pegou bastante de surpresa. E eu senti muito medo. Gente, uma coisa que eu senti muito nessa gravidez, assim, não sei se é porque eu tô mais velha, não sei se é porque a gente que já começa a imaginar daqui a pouco um monte de coisa, mas um ponto que eu quero destacar desse meu primeiro trimestre, eu tive muito medo. Medo de tudo. Eu senti medo quando eu fiquei sabendo que estava grávida, me bateu um pavor, eu fiquei pensando, será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir, será que era isso mesmo que eu queria? Assim, ó, passou muitas dúvidas na minha cabeça, eu fiquei com receio até de contar pro meu marido, porque eu não sabia como que ele ia reagir, porque eu tava insegura, eu tava com medo que ele fosse ficar inseguro que nem eu, então assim, passou um turbilhão de pensamentos na minha cabeça, e conforme eu converso com algumas pessoas, assim, elas me relatam isso também, então eu acho que é um pouco, existe um pouco dessa coisa de tu sentir medo, e eu acho que principalmente quando tu engravida com uma certa idade. Eu já tenho mais de 30 anos, eu engravidei com 36 anos. Então, assim, já tive um filho, né, há muitos anos atrás. Mas já tive essa experiência, então, assim, eu tinha um pouco de noção. E quando eu fiquei sabendo que estava grávida de novo, quando eu descobri, me bateu um grande desespero e ao mesmo tempo uma felicidade por ter conseguido engravidar, porque foi muito difícil. Então, assim, foi uma mistura de sentimentos. Eu descobri que estava grávida numa terça-feira. Eu fui fazer um teste, né, num posto de saúde aqui da minha cidade, para descargo de consciência, digamos assim, sabe? Porque eu não imaginava estar grávida. Eu não tinha sintoma nenhum. A única coisa é que minha menstruação estava atrasada há 3 dias. Só que como eu tinha o problema de ovários policísticos, então assim, não era uma coisa tão anormal de acontecer. Ela não era uma menstruação regular. Então eu fui para descargo de consciência. Para ir lá, pegar o negativo e pensar, não, eu não estou grávida, vou continuar vivendo a minha vida normalmente. Mas eu estava e deu positivo. Mas eu não fiquei satisfeita com o resultado do teste de urina e eu fui fazer um exame de sangue no mesmo dia. Fiz um beta-HCG quantitativo
E aí, quando eu peguei o resultado na internet, eu nem fui buscar no laboratório, eu tava tão aérea, tão assim. Como é que eu posso te dizer? Eu tava tão fora de mim que eu olhava o resultado, tinha ali o resultado, o número, né? O quantitativo ele vem um número e eu não conseguia enxergar aquele número, tanto que eu liguei pro laboratório para confirmar se estava certo. E aí que eu fui conseguir enxergar e ler o número de tão assim aérea, fora de mim que eu tava. Então, quando o exame de sangue deu positivo, eu pensei, não, então eu estou grávida mesmo. E aí, assim, foi o primeiro trimestre foi um trimestre muito, assim, cheio de coisas novas. Por quê? Nas primeiras 2 semanas, depois que eu fiquei sabendo que estava grávida, eu não tinha sintoma nenhum. Nenhum. Eu não tinha enjoo, eu não tinha fadiga, eu não tinha nada que uma gestante diz que sente. Eu estava completamente normal, então pra mim era muito estranho ter o resultado de 2 exames dizendo que eu estava grávida com positivo, mas não sentir nada. Então foram 2 semanas assim que eu dizia, nossa, tô super bem. 2 semanas. Após as 2 semanas iniciais, eu comecei a sentir tudo. Eu comecei a sentir enjoo. Eu acordava enjoada, dormia enjoada, não vomitava, mas eu sentia muito enjoo. Eu comecei a ter aversão a alguns alimentos. Eu comecei a ter aversão a alguns tipos de comida. E eu trabalho com cabelo, trabalho com maquiagem, eu sou cabeleireira. Então, na época que eu descobri em novembro. E novembro, dezembro é uma época que eu tenho muito serviço, né? Que aumenta bastante o fluxo de cabelo, principalmente. As mulheres querem se arrumar. Eu tinha formatura, eu tinha formanda pra arrumar. Tem geralmente casamento. Então, assim, o meu ciclo de trabalho ele tava muito intenso. E aí eu me vi com um grande dilema, né? Porque eu sou cabeleireira e trabalho com química. Então eu tive que pedir auxílio, né, para alguém me ajudar, principalmente na parte de química, para mim não mexer com química, principalmente no primeiro trimestre. Então foi assim, um primeiro trimestre para mim, principalmente o mês de dezembro, né? Eu engravidei no dia 29 de outubro, ali, os últimos dias de outubro. Eu descobri em novembro, dia 19 de novembro foi quando eu descobri. Então, assim, as primeiras 2 semanas eu fiquei bem e o mês de dezembro foi muito difícil pra mim, assim, porque eu tinha eu tinha uma carga de horário de trabalho intensa, cansativa, porque eu fico muito tempo em pé. Embora eu tivesse ajuda, eu ficava muito tempo em pé. Maquiagem era só eu que fazia, penteado. Então, assim, eu tive trabalho muito intenso. Eu peguei um resfriado que evoluiu para uma gripe, que evoluiu para uma sinusite bacteriana. Então, assim, eu tive o mês de dezembro, assim, muita canseira, muito desgaste no corpo, dor no corpo por causa da gripe, dor de cabeça direto por causa da sinusite, não podendo tratar especificamente, né? Muito sono, mas não era tanto sono, era mais uma fadiga, um cansaço por não poder estar descansando. Então eu trabalhava às vezes até 9, 10 horas da noite, no outro dia eu tentava não trabalhar de manhã, eu tento sempre descansar de manhã, mas outro dia era intenso de novo, trabalhava domingo. Então assim, foi um mês bem cansativo pra mim, principalmente porque meu organismo não estava bem. Eu tava com uma imunidade muito baixa, então eu fiquei bastante resfriada, eu tinha dor bastante no corpo, dor de cabeça. Então, o mês de dezembro, em questão de gravidez, foi o pior mês da minha gravidez até hoje. Porque eu sofri muito com esses fatores adversos, digamos assim. Passou dezembro, iniciou janeiro, calma o serviço pra mim. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei 3 semanas ruins da gripe, da sinusite e do resfriado. Então, assim, eu tava trabalhando, me arrastando, né? Aí, a partir de janeiro, começou a diminuir já o fluxo, né? Dar uma parada, início de ano. Meu marido tirou férias também, a gente deu uma descansada. E aí, eu me recuperei da gripe, comecei a voltar ao normal. Então, assim, deu um alívio pro meu organismo. E aí, eu comecei a me sentir melhor. Embora eu tivesse enjoo, né, ainda
Durante o primeiro trimestre inteiro eu tive enjoo, só que eu não cheguei a vomitar no primeiro trimestre. Eu só me sentia nauseada, enjoada, eu sentia assim, aquela coisa ruim que a gente sente, sabe? Então, assim, o que foi mais difícil pra mim no primeiro trimestre foi essa questão de dezembro, né? De eu ter pegado do gripe, de ter pegado tudo que é tipo de coisa. Passou dezembro, aliviou, né? É uma gravidez muito diferente da primeira gravidez que eu tive. A primeira gravidez minha, do meu filho, eu não tinha quase sintoma nenhum, eu não enjoei, eu não tinha cansaço, não tinha sono, nada. Então, assim, essa gravidez está sendo muito diferente, né? Eu já comecei com enjoo, já comecei com mal-estar, então, assim, talvez o fato da idade, de eu estar mais velha também ajude, né? Mas, assim, é muito diferente. Mas o primeiro trimestre, resumindo, foi isso. Eu senti enjoo, sim, eu senti fadiga, eu senti cansaço, a gripe me pegou, a sinusite me pegou, né? Mas acabou, assim, o trimestre bem, porque, assim, a bebê estava bem, né? No final do primeiro trimestre, eu já estava mais acostumada com a ideia da gravidez. Então, assim, tu começa a curtir um pouco mais, embora eu tivesse muito medo, eu tinha insegurança, eu tinha muito medo, assim, de que pudesse acontecer alguma coisa com ela. E N coisas que eu acho que só quem é mãe sabe, assim, que passa muita coisa na cabeça. E a gente quer ter o dom de cercar aquele bebê, assim, pra não ter nada, pra não acontecer nada, e a gente não tem. Então a gente tem que confiar e ter fé em Deus pra que Deus possa cuidar e a gente fazer a nossa parte, né? Então, assim, esse foi o primeiro trimestre. Queria relatar e eu queria principalmente deixar arquivado aqui, porque um dia de repente ela vai crescer e ela vai vir aqui e vai ouvir eu falando sobre isso pra ela, tá? Agradeço vocês que tenham me acompanhado. Se vocês tiverem dúvidas ainda sobre a questão da gravidez, do tratamento que eu fiz, deixem nos comentários aqui embaixo. Eu posso gravar explicando um pouquinho melhor, porque eu sei que tem muitas mamães que tentam ser mamães aí e não conseguem, né, devido a algum problema de ovário, alguma coisa assim. E eu consegui, graças a Deus, né, tive essa experiência. Se você não assistiu o vídeo, assiste esse vídeo, tá aqui no canal. E que Deus abençoe todo mundo. Até o próximo trimestre. Beijo!